Olá pessoal, meu nome é Nilo e aqui a gente vai dar prosseguimento na resolução da prova objetiva do vestibular do IME 2012 na parte de física. Aqui a gente está na 30ª questão, que envolve um pouquinho de hidrostática e momento de força. Então vamos lá ler aqui o enunciado. Uma chapa triangular, cujo material constituinte tem 3 vezes a densidade específica da água, está parcialmente imersa na água, podendo girar sem atrito em torno do ponto P, situado na superfície da água. Na parte superior da chapa, há uma carga positiva que interage com a carga negativa presa no teto. Sabe-se que, se colocadas a uma distância L, essas cargas de massas desprezíveis provocam uma força de atração igual ao peso da chapa. Para manter o equilíbrio mostrado na figura, a razão D sobre L, onde D é a distância entre as cargas, deve ser igual a... Aqui nós temos algumas opções, nós vamos encontrar o valor e comparar com as respostas para ver a alternativa correta. Eu tomei liberdade aqui de fazer um desenho à mão mesmo, que eu acho que fica um negócio mais organizado, para ilustrar para vocês o esquema do nosso problema. A gente tem aqui na coordenada 0, 0, uma carga mais Q, e a uma distância D para cima eu tenho uma carga menos Q, certo pessoal? O ponto P está localizado, portanto, nas coordenadas menos L sobre 2, menos L sobre 2, e a gente tirou aqui o centro de massa e o centro de empuxo. O centro de empuxo é o centro de massa desse volume submerso aqui da chapa. Tranquilo, pessoal? Então, a partir dessas coordenadas, a gente vai começar a trabalhar o nosso problema. Tranquilo? Uma das primeiras informações que a gente pode tirar do nosso problema é o seguinte. Vejo que o tamanho dos catetos desse triângulo menor submerso, tipo, esse cateto é metade desse outro cateto grande. Esse cateto também é metade desse outro cateto grande. Ou seja, o volume desse triângulozinho, que é a parte submersa, vai ser 1/4 do volume total. Então eu posso escrever que o volume submerso é igual a 1/4 do volume total. Certo, pessoal? Foi dado também no enunciado que a densidade da chapa é igual a 3 vezes a densidade da água. Perfeito, pessoal? Então, vamos agora calcular com esses dados a relação entre o empuxo e o peso, certo? A gente sabe que o empuxo é o peso do volume de líquido deslocado, ou seja, vai ser o volume submerso vezes a densidade da água vezes a gravidade, certo? O peso, por sua vez, vai ser o próprio volume total vezes a densidade da chapa vezes a gravidade, certo? Logo, se eu fizer a divisão do empuxo pelo peso, vai ser o quê? Os Gs vão embora. Volume submerso sobre volume total, se eu olhar essa primeira equação, passando o volume total dividindo, vai dar 1/4. Então, volume submerso sobre volume total é 1/4. Vezes densidade da água sobre densidade da chapa. Se eu olhar essa segunda equação, pegar a densidade da chapa, passar dividindo, e o 3 passar dividindo para o outro lado, eu vou ter 1/3. Ou seja, o meu empuxo vai ser igual a 1/12 do peso da chapa. Tranquilo, pessoal? Então vamos em frente. A próxima informação que a gente vai trabalhar é o seguinte. Foi dito que a força elétrica de quando as cargas estão separadas, as cargas mais Q e menos Q, estão separadas por uma distância de L, foi dito que essa força elétrica é numericamente igual ao peso. Ou seja, eu vou ter que o peso é igual à força elétrica, nesse caso, vai ser igual a K vezes Q ao quadrado sobre L ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Agora, no caso do nosso problema, eu vou ter as cargas mais Q e menos Q separadas por uma distância Dzinho. Ou seja, a minha força elétrica vai ser dada por K vezes Q ao quadrado sobre Dzinho ao quadrado. Esse Q ao quadrado é porque o módulo de cada carga é Q, né, pessoal? Então isso dá Q ao quadrado. Logo, se eu fizer uma divisão de uma pela outra, eu vou ter que força elétrica dividido pelo peso, esse peso é o próprio peso da chapa,
vai ser igual a kq ao quadrado sobre d ao quadrado dividido por kq ao quadrado sobre L ao quadrado. Certo, pessoal? Ou seja, kq ao quadrado está presente nos dois numeradores, então vai embora. Daí eu vou chegar em força elétrica, vou passar o peso multiplicando, vai ser peso que multiplica. Aqui, como eu tenho divisão entre numeradores, eu vou inverter isso. Isso vai ser igual a L sobre D, tudo isso elevado ao quadrado. Então essa é a minha relação da força elétrica que eu tenho no meu sistema com o peso. Perfeito, pessoal? Agora, de posse das relações da força elétrica com a força-peso e da força de empuxo com a força-peso, resta calcularmos os torques de cada uma para fazer o equilíbrio de rotação do sistema. Para calcular os torques, nós precisamos também dos braços de alavanca de cada força. Como as forças estão no eixo Y, vamos calcular os torques em relação ao ponto P, ou seja, o braço de alavanca vai ser a diferença entre as coordenadas x do ponto de aplicação da força e do ponto P. Para a força peso, vamos ter que fazer a subtração de L sobre 2 por L sobre 3. Ou seja, o braço de alavanca vai ser L sobre 6 para o peso. Para o empuxo, nós precisamos subtrair L sobre 2, nós precisamos subtrair L sobre 6 de L sobre 2. Isso vai dar um braço de alavanca de L sobre 3. Para a força elétrica, nós vamos ter que subtrair 0 de L sobre 2, ou seja, o braço de alavanca da força elétrica vai ser L sobre 2. O empuxo e a força elétrica giram a chapa para o sentido horário e o peso para o sentido anti-horário. De modo que para o equilíbrio, nós vamos ter que ter o torque gerado pela força-peso é igual ao somatório dos torques gerado pela força de empuxo e a força elétrica. Com essa discussão que a gente teve, eu posso deduzir a seguinte equação. Os torques do peso é igual aos torques do empuxo mais o torque da força elétrica. Certo, pessoal? Como a gente já discutiu esses valores, basta agora eu ver que o torque do peso é o peso vezes o braço de alavanca, que a gente viu que é L sobre 6. O torque do empuxo vai ser o empuxo vezes o braço de alavanca do empuxo, que a gente viu que é L sobre 3. E o torque da força elétrica, a gente viu que é a força elétrica vezes o braço de alavanca, que dá exatamente... o braço de alavanca é exatamente L sobre 2. Beleza, pessoal? Agora vamos substituir empuxo e força elétrica pelas expressões que a gente achou. Vou ter que ter P vezes L sobre 6 é igual a... A gente achou que o empuxo é 1/12 do peso. Então a gente vai ter que ter P sobre 12 vezes L sobre 3. A gente achou logo acima também a relação entre a força elétrica e o empuxo, que é dada por P vezes L sobre D ao quadrado, vezes o braço de alavanca, que é L sobre 2. Perfeito, pessoal? Então agora nós vamos cortar todos os termos comuns. A gente vê que tem P e L em todos os termos, então vamos cortar P e L em todo mundo. Isso vai deixar a gente restando 1/6 é igual a 1 sobre 36 mais 1/2 de L sobre D ao quadrado. Logo, fazendo a subtração de 1/6 de 1 sobre 36 com 1/6, eu vou ter 6 menos 1 sobre 36, que é igual a 5 sobre 36, é igual a 1/2 de L sobre D ao quadrado. Certo, pessoal? Agora eu vou fazer outra simplificação do 36 com o 2. Como a gente está interessado em calcular D sobre L, basta eu ver que como L sobre D ao quadrado vai ser igual a 5 sobre 18, o D sobre L ao quadrado é o inverso disso. Tirando a raiz, eu vou chegar aqui, D sobre L vai ser numericamente igual a 3
raiz de 10 sobre 5. Isso já fazendo a racionalização. Certo, pessoal? Então esse é nosso resultado final. Vamos agora achar qual a alternativa que corresponde a isso. Voltando para a nossa questão. Agora nós vamos ter que achar a alternativa que corresponde a isso. Voltando ao nosso enunciado, aqui em cima, nós vemos que a resposta certa é o item B. Tranquilo, pessoal? Então continuem vendo as próximas resoluções. Agradeço pela atenção e até a próxima.